Erim, sonho em 14 de junho de 2020. 3 ratos comendo uma águia de cabeça branca. Querido Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela minha família e amigos. Obrigado por um lar seguro. Obrigado por tudo que fez. Meu sonho ontem à noite. 3 ratos comem a águia de cabeça branca. Eu estava em um beco escuro depois de uma chuva forte. Eu podia sentir o cheiro de decomposição. Eu podia ver algo se movendo sobre alguns detritos de papelão. Tirei o papelão e, para meu horror, vi uma enorme águia de cabeça branca com um ferimento mortal. Ainda estava viva e tentei animá-la. As 2 asas dela estavam quebradas. Eu a rolei e descobri que havia 3 ratos a devorando. Esta visão estava escondida do alto. Tudo o que eles fizeram foi em segredo. Alarmados com a minha presença, os ratos rapidamente se afastaram. Agora eu via que a cavidade torácica da águia estava aberta. O coração estava batendo, mas muito levemente. Mas não era o suficiente. Eu comecei a chorar. Depois de alguns minutos, seu coração parou completamente. Meu choro agora se transformou em lamento. A águia estava morta. Olhei para os 3 ratos e percebi que eles queriam que eu fosse embora, para que pudessem voltar a novamente comê-la. De repente, fiquei extremamente zangada e comecei a perseguir os ratos. Eu os persegui a um paredão em um porto. Parecia que agora eu os tinha encurralados. Eu estava errada. O primeiro rato subiu uma escada estreita até um campo enorme. Eu tinha uma velocidade sobrenatural. O segundo rato subiu em um feixe de cabos de rede e desapareceu. O terceiro rato zombou de mim enquanto esperava segurança em uma barcaça que passava. Eu pensei que era o fim disso. Decidi então voltar e verificar a águia morta. Quando cheguei, fiquei chocada ao descobrir que os 3 ratos haviam retornado antes de mim. Os 3 ratos haviam retornado para devorar a carcaça. Jesus, Erim, suba. Eu estava em um belo jardim perfumado. Este jardim tinha as pérolas de flores mais bonitas que eu já vi na minha vida. Cada flor tinha cerca de 18 a 20 polegadas de diâmetro. Havia tantos tipos diferentes. Havia também um pequeno banco de pedra e uma bela fonte saltando em uma pluma de uma pedra. Chorei quando me sentei lá. Erim, Pai, obrigado por me levar aqui. Estas são as flores favoritas da minha filha. As flores eram fortes e tinham pérolas translúcidas. Elas eram impressionantes. Enquanto eu observava sua linda fragrância, ouvi algo novo. Embora parecesse música de algum instrumento, eu não conseguia ver de onde vinha. Eu olhei para cima e havia um grupo enorme, ou charme de beija-flores. Eles pareciam como se fossem joia dos que temos aqui na terra e traziam músicas incríveis. Me tirou o meu fôlego. Havia cores tão vibrantes que de se ver. As músicas que suas asas criaram eram tão bonitas. Justamente quando pensei que não poderia melhorar, Deus enviou um grupo enorme, ou caleidoscópio, de borboletas com asas de vidro. Todas as cores do espectro da luz brilhavam em suas asas, e isso foi incrivelmente bonito. Erim, te louvo só a ti. Peço desculpas pela minha atitude. Agradeço por tudo que temos. Agradeço-lhe pelo meu marido e filhos. Agradeço-lhe por minha filha e que seu amor por você seja até contagioso.
Eu apenas me machuquei por ela e pelo que ela perdeu em termos de uma formatura e baile normais. Eu senti um toque no meu ombro. Eu me virei e havia Uriel. Ele estava de armadura completa. Seu cavalo estava ao lado dele. Uriel. Deus me enviou para encorajar. Ele também tem o significado do sonho que você acabou de escrever. Erim, não se canse de fazer o bem. Deus está com você. Agora, as nações estão em tumulto. O touro enfureceu quem se chama líder soberano supremo acima de tudo. O touro o envergonhou ao expor seus planos. Os 3 ratos devoraram a barriga do país. Isso o dividiu em 2, separando o peito. Enquanto isso, eles estão alimentando e devorando o vivo por dentro. O papelão que cobre a águia representa o transporte de mercadorias. O papelão estava escondendo a águia dos olhos do mundo, enquanto o mundo se concentrasse na riqueza de alguns que representavam a águia. Eles não podem ver o que havia por baixo de tudo isso no nível do solo. As asas da águia estão quebradas. Esta grande nação não é livre, pois suas asas estão quebradas e não pode voar. O líder perverso soberano controla e fortaleceu sua força nas 3 áreas a seguir. A primeira área é o setor da comunicação, informação e mídia. Eles enviaram mentiras e histórias falsas através de vários canais. As guerras falsas foram anunciadas para criar muitas divisões. Eles criaram essa divisão após o primeiro envio da praga. Eles controlavam a maneira como a praga era tratada. Eles esperavam derrubar toda a América do Norte, bloqueando os mercados financeiros. Quando os mercados financeiros estavam em seu nível mais baixo, eles compraram ações dessas empresas a um preço de banana. Como eles controlam as notícias e outras mídias, eles são capazes de controlar a narrativa e alimentar o medo. A segunda área está fortalecendo seu controle secreto dos principais portos de embarque. Eles fizeram isso em todo o mundo, mas especialmente em Israel. Ao controlar os portos de entrada para as nações, eles podem controlar todos os bens, mercadorias e petróleo. Isso está acontecendo porque as nações se distraem com a praga, o touro e agora a divisão racial. Tudo isso foi criado por líderes na terra do dragão. Finalmente, a terceira área é a guerra terrestre. Como não foram capazes de derrubar o touro, eles criaram uma nova onda de peste, que supostamente vem de um mercado de carne que vende salmão. Isto é falso. Isto significa espalhar grande medo de uma segunda onda para o mundo, mas especialmente para os Estados Unidos. A mídia os convencerá a permanecer, contradizendo as declarações do touro de que o país nunca mais trancaria novamente. Erim. Por que isso está acontecendo? Uriel. Porque um líder quer controlar o mundo. Sua joia premiada são os Estados Unidos. Seu plano é governar o mundo com a mão de ferro. Ele pagou a muitos líderes uma grande quantia em dinheiro por eles traírem os Estados Unidos. Ele também prometeu a eles um futuro de segurança e liberdade. No entanto, o touro é uma ameaça direta ao sonho americano desse líder, que é realmente um pesadelo. Ele tem um ótimo plano em prática. Erim, a guerra já começou, não é difícil de ver. Erim, qual é a segunda onda? As pessoas vão morrer? Uriel, o que você vê não é real.
No entanto, se o touro começar a encontrar favor novamente com o povo, esse homem desencadeará outra coisa. Seu objetivo é manter as pessoas trancadas em suas casas e controlar a mídia para irritar as pessoas. Esse líder está manipulando o povo para que o vizinho seja contra o vizinho, o irmão é contra o irmão e assim por diante. Eles então começarão uma iniciativa de guerra terrestre. Erim, Uriel, por favor, envie ajuda. Uriel, estes são os planos dos iníquos, não de Deus, entende? O plano em prática pelo líder da Terra do Dragão é destruir os Estados Unidos antes do mês 11, novembro. Eles se esforçarão para criar tanto medo que ninguém apoiará o touro. Eles têm um plano para derrubar a eleição enquanto as nações assistem horrorizadas. Enquanto isso, há outra espera e observação. Enquanto ele não governar nenhum país agora, ele ressuscitará das cinzas e se declarará Deus. Erim, isso é horrível. Estou com medo, Uriel. Uriel, não fique, Erim. Deus é Deus sobre todos e ele não será zombado. Ele tem um plano. Ele conhece os desejos do seu coração e está com você. Ele está na porta. Erim, ele terá piedade de nós, nos curará, nos proverá e nos abrigará. Uriel, ele fará. No entanto, você ainda não deve conhecer os detalhes. Aqueles que Deus chamou são seus. Quem vê os planos do inimigo entende o que ele está planejando. Não há nada para você fazer agora, a não ser orar. Entenda que os problemas enfrentados pela nação são uma ilusão. A verdade sendo escondidas das pessoas. Olhe apenas para os frutos daqueles que lhe deram e você verá que alguém os está controlando. Para aqueles que pedem sabedoria aos tribunais celestes, Deus dará isso. Você verá a verdade claramente, se Ele revelar a verdade. Mas você optar por ignorá-la, porque não é o que você esperava, então Deus não a chamará. Quando os 12 espias foram para a terra prometida, cada um deles deu relatos diferentes do que observaram. 10 espiões se concentraram no tamanho dos gigantes e não conseguiram dar boas notícias. Os outros 2 espiões vieram trazendo belos frutos e a bênção. No final, os 10 foram destruídos e apenas os 2 entraram. Erim, concentre-se em Deus e seu reino. Não dê ouvidos aos iníquos e suas informações, pois isso é uma mentira. O tempo está aqui. Alegre-te, Erim, porque Deus está contigo. Preciso ir agora. Ele montou no cavalo, virou-se e desapareceu em um instante.